Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer o exercício 7 da página 272 sobre extremos absolutos. Então, o exercício 7, ele solicita que encontre os valores de máximo e mínimo absoluto da função no intervalo fechado e indique onde ocorre. A função aqui é 4x² menos 12x mais 10 no intervalo fechado de 1 até 2. Então, quais são os procedimentos que nós devemos fazer para encontrar os máximos e mínimos em funções com intervalo fechado? Então, nós temos 3 passos. O primeiro é encontrar o ponto crítico da função. Depois, nós devemos encontrar os valores para f de x no ponto crítico e nos extremos. E, por fim, definir quem são os máximos e mínimos absolutos. Então, na primeira etapa, que é encontrar o ponto crítico da função, o que nós devemos fazer? Como essa função é uma função que ela é contínua e é diferenciável em todo o intervalo, para qualquer valor de x, nós devemos encontrar o ponto crítico fazendo a derivada da função igual a zero, certo? Então, para isso, calculamos primeiramente a derivada de 4x² menos 12x mais 10. Então, aqui, quem não se sentir confortável de fazer tudo junto, pode fazer separado, como vocês já sabem. Então, quanto que vai valer a derivada de 4x²? Então, o 2 passa para frente multiplicando o 4 e diminui o 1 do expoente, então 8x. A derivada de 12x, o 12 é constante, fica fora da derivada. Derivada de x com relação a x é 1, então não precisa aparecer aqui, vezes 1. E a derivada de 10 é 0. Então, a derivada dessa função é 8x menos 12. Igualando isso a zero, nós teremos 8x igual a 12 e o x igual a 12 sobre 8. Dividindo tudo por 4, o x vai ser igual a 3 meios. Então, esse é o valor do ponto crítico da função. É o x igual a 3 sobre 2. Então, agora a gente precisa encontrar a função f de x no ponto crítico, que é 3 sobre 2, e nos extremos, que é 1 e 2. Então, a gente pode fazer aqui uma tabelinha para facilitar. Então, o valor de x e da f de x. Então, os extremos é 1 e 2, e o ponto crítico é 3 meios, que é 1,5, né? 1,5. Então, a gente coloca aqui no meio da tabelinha. Aí, a gente precisa, então, calcular o valor de x, o valor da função para esses valores de x. A gente vai pegar a função original, né? 4x² menos 12x mais 10. E substituir, então, os valores de x igual a 1. Então, para x igual a 1, nós vamos ter 4 vezes 1 ao quadrado, menos 12 vezes 1, mais 10. Então, aqui vai dar 4 menos 12 mais 10. Então, para o ponto x igual a 1, nós vamos ter que a função vai valer 14 menos 12. Então, a f de 1 vai ser 2. Então, colocamos lá na tabela. E para x igual a 3 meios, então, nós vamos ter 4 vezes 3 meios ao quadrado, menos 12 vezes 3 meios, mais 10. Então, 4 vezes 9 quartos, menos 36 sobre 2, mais 10. Então, aqui corta, nós vamos ter 9 menos 18, mais 10. Então, a f de 3 meios vai valer quanto? 19 menos 18, 1. Aí, vou calcular aqui do ladinho para x igual a 2. Então, nós vamos ter 4 vezes 2 ao quadrado, menos 12 vezes 2, mais 10. Então, 4 vezes 4, 16, menos 24, mais 10. Então, 26 menos 24. Então, a f de 2 vai ser 2 também, tá?
Então, aqui a segunda etapa, encontramos os valores da f de x para o ponto crítico, 3 meios, e para os extremos 1 e 2. E aí, por fim, então, como que a gente vai encontrar o valor de máximo e mínimo absoluto? Aqui nós vamos observar essa tabelinha que a gente acabou de fazer. Quem são os maiores valores aqui de f de x? É 2, né? E esse valor a gente conta para x igual a 1 e para x igual a 2. Então, vamos ter dois máximos absolutos em x igual a 1 e x igual a 2. Então, a gente tem máximos, máximos da função quando x é igual a 1 e x igual a 2. E o mínimo quando o x é igual a 3 meios, né? Observando aqui a tabela, ó, o mínimo da função, o valor menor que ela vai atingir, vai ser 1 quando o x for 3 meios. E o valor máximo da função vai ser 2 quando o x for 1 ou quando o x for 2. Então, essa daqui vai ser a resolução do primeiro exercício. Agora nós vamos resolver o exercício 21 da página 273. Então, solicita que se encontre os valores de máximo e mínimo absoluto, se eles houverem, e que indique onde ocorrem. Então, a função aqui é f de x igual a x ao quadrado menos x menos 2, no intervalo de menos infinito a mais infinito. Então, nós sabemos que uma função contínua como essa, definida no intervalo infinito, que é um intervalo aberto, ela pode ou não conter extremos absolutos. Então, a primeira coisa que nós temos que verificar é se existem extremos absolutos. E isso pode ser deduzido a partir do comportamento da função quando ela tende a menos infinito e quando tende a mais infinito. Então, nós vamos fazer o limite da função quando x tende a mais infinito e o limite da função quando x tende a menos infinito. Então, uma função desse tipo aqui, nós podemos substituir apenas no coeficiente dominante para facilitar. Então, a gente vai ter o limite da função x ao quadrado quando x tende a mais infinito. Então, nós vamos ficar com mais infinito ao quadrado, que resulta mais infinito. E quando x tende a menos infinito ao quadrado, número negativo elevado ao expoente par vai ficar positivo. Então, nós temos aqui os dois resultados mais infinito. Então, a gente consulta a tabela 4.4.2 e conclui que a f de x tem, portanto, apenas um mínimo absoluto e não tem um máximo absoluto no intervalo de menos infinito a mais infinito. Certo? Então, eu sugiro que vocês acompanhem lá a tabela para entender como que foi feita essa conclusão aqui, né? Da onde que saiu essa conclusão. Então, nós temos ali, ó, quando os dois limites, tanto quando tende a menos infinito e mais infinito, resulta mais infinito, significa que a f de x tem um mínimo, mas não tem um máximo, ok? Então, agora nós precisamos, agora que a gente já sabe que existe um mínimo, nós precisamos definir onde esse mínimo ocorre. Então, como é que a gente vai fazer isso? O procedimento parecido com o exercício anterior. Primeiro, nós vamos verificar qual é o ponto crítico dessa função. E, da mesma maneira, nós vamos fazer a derivada igual a zero. Então, aqui a gente vai ter o quê? A derivada dessa função, que é x ao quadrado menos x menos 2, igual a zero. A derivada de x ao quadrado vai ser 2x, a derivada de menos x é menos 1 e a derivada de menos 2 é zero. Então, aqui o nosso ponto crítico vai ser 2x igual a 1, o x vai ser igual a 1 meio. Então, 1 meio é o ponto crítico. Agora, nós precisamos definir quanto vale a função no ponto crítico. Então, a gente vai substituir 1 meio na função original, e
temos que a f de 1 meio vai ser 1 meio ao quadrado menos 1 meio menos 2. Então, resulta em 1 quarto menos 1 meio menos 2. Então, aqui a gente tem que fazer o MMC, né? Entre 4, 2 e 1, o mínimo múltiplo é 4. 4 por 4 vai dar 1. Vezes 1, 1. 4 por 2, 2. Vezes menos 1, menos 2. 4 por 1, 4. Vezes menos 2, menos 8. Então, aqui nós vamos ter menos 10 mais 1, 9 quartos. Menos 9 quartos. Então, esse é o valor da f de x no ponto 1 sobre 2. Então, o que a gente vai concluir? Que ocorre um mínimo absoluto de menos 9 quartos em x igual a 1 meio. E não tem um máximo, ok? Então, aqui o que a gente fez primeiro? Como se trata de um limite infinito, nós primeiro precisamos identificar se existe extremos absolutos, a partir da resolução do limite quando o x tende a mais infinito e menos infinito, a gente consulta a tabela e verifica qual é a conclusão, né, para a existência desses extremos absolutos no intervalo infinito. A partir disso aqui, identificamos que a função então tem um mínimo e não tem um máximo. Para determinar esse mínimo, nós fizemos o ponto crítico, determinamos o ponto crítico fazendo a derivada de x igual a zero. Então, o ponto crítico é o ponto onde a inclinação é zero, né? Então, vai definir se tem um pico ou um vale na função. Neste caso aqui, a gente sabe que é um vale porque é um mínimo. E a f de x no ponto crítico, que é no 1 meio, resultou em menos 9 quartos. Então, esse mínimo absoluto da função ocorre em menos 9 quartos no ponto x igual a 1 meio e não tem um máximo, ok?